Deus é liberada. Então há resgate, há salvação, há transformação. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. A nossa irmã Tamires e o irmão Anderson, o neném deles nasceu antes de ontem, né? Sexta-feira, para a glória de Deus. Aí hoje ela vai receber alta do hospital, né? Eles estão, aí vai ser uns meses sem vê-la, porque tem que cuidar do neném, ele ainda tem que ter anticorpos, aquela coisa toda, tomar as vacinas para poder estar presente com a comunidade. Acho que é o primeiro fim de semana, se eu não me engano, de abril, vai ser o primeiro fim de semana que é a Páscoa, né? Esse ano é nesse primeiro fim de semana, e as nossas crianças e adolescentes estão preparando uma peça. Vai ser um culto especial, vão apresentar uma peça bem bonita aqui, sobre a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e vocês convidem pessoas para estar aqui nesse dia, né? Primeiro domingo de abril, vai ser dia 4, tá? Abriram Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Eu queria pedir que você ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor, e vamos fazer essa leitura. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, obrigado pela tua palavra liberada nesta manhã. Essa é a sua palavra, que ela fale aos nossos corações. Pai, abre os olhos do nosso entendimento, e que nada venha roubar a sua palavra do nosso coração nessa manhã. Tantos irmãos estão aqui e aqueles que estão acompanhando de maneira online, que recebam uma porção especial do Senhor nessa manhã para as nossas vidas. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Queridos, na versão NVI tem uma coisa. A palavra seara significa colheita, né? Mas só para ser mais explícito, aqui em Mateus 9:37, na versão NVI diz: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, uma coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus convoca a orar, né, clamar a Deus que levante trabalhadores para a sua colheita. Então, observamos que Jesus, ele não nos chama para plantar, mas sim para colher. Isso é uma observação muito importante nesse texto, né? Jesus não nos chama para plantar algo novo, ele nos chama para colher. Então, se nós vamos colher, é porque alguém já plantou, o Senhor já plantou, né? E ele nos convoca para essa colheita. Então, quando nós anunciamos o Evangelho,
nós não estamos plantando algo novo, nós vamos colher aquilo que o Senhor já plantou. Ele nos chama para uma colheita. Então, como foi feita essa colheita? João 3,16 já mostra isso, né? Que Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, que deu o seu único filho. O plantio vem ali. Novo tipo de gente refeita a partir da morte e ressurreição de Jesus. A sua morte e ressurreição gera um resultado, que são as vidas que foram salvas. Quem nele crê está salvo. Então ele deu o seu filho em nosso resgate, para que todo aquele que nele crê, então todo que nele confia, não morra, mas tenha vida eterna. Nós estávamos aqui no momento de adoração, cantando uma canção sobre o retorno de Jesus. E essa mesma pergunta, né? Nós cremos no retorno de Jesus? Nós estamos confiantes ainda no retorno de Jesus? Nós estamos esperançosos pela vinda de Jesus? Então nós estamos num momento de tribulação na terra, aonde todos os dias nos encontramos com demandas de dificuldade. E qual é a atenção que nós temos dado? Nós temos dado mais atenção às nossas dificuldades, ou nós temos dado atenção ao Senhor, como a irmã Débora testemunhou aqui? Qual foi a palavra de Deus para ela? Aquiete o seu coração e confie que eu sou o seu Deus. E é uma coisa interessante, né? Quando nós oramos, nós desfrutamos do trabalho de Deus. Quando nós nos esforçamos, nós desfrutamos apenas do nosso suor. O crente, ele tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Ele se une ao Senhor, então ele está unido com aquele que governa todo o universo. Então uma simples coisa que a irmã precisava resolver, como a universidade dela não é dessa cidade, é de outra cidade, e ela não conseguiu solucionar. Mas veja como são as coisas de Deus na nossa vida. Tem momentos que Deus fala que nós devemos descansar, e a gente quer, porque, irmãos, se ela fosse desobediente à direção, qual seria a colheita dela? Confusão. Porque se Deus disse, a palavra de Deus foi para ela, não foi Josué 1,9, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Então era para ela sair e procurar solucionar aquilo. Mas a palavra de Deus para ela foi: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E aí você vê que a própria universidade entra em contato com ela e diz: ei, o que é que eu posso lhe ajudar? É como se alguém fosse no ouvido lá e dissesse: olha, a Débora está precisando de ajuda. Né? É como se alguém fosse íntimo da Débora, dissesse àquela pessoa. Gente, vocês entendem? Então o mover sobrenatural de Deus na nossa vida vai ser sobre grandes e mínimos detalhes. Mas enquanto nós não descansamos em Deus, enquanto nós não confiamos plenamente na vontade dEle, nós vivemos em confusão. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver, porque a palavra de Deus, o direcionamento de Deus para a nossa vida é o que é mais importante. A direção de Deus para a minha vida, para a sua vida, é o que é mais importante. E a direção de Deus não falha. Repita comigo: a direção de Deus não falha. Isso é importante por quê? Porque nós falamos muito sobre isso. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito na sua vida. E qual é a nossa busca? É descobrir qual é o nosso propósito de vida. E
buscar ter prazer no Senhor, naquele propósito que Deus nos deu. Às vezes o propósito de Deus para a sua vida não é como os seus sonhos imaginam, não é como você configura, mas você precisa aprender a confiar na vontade de Deus. É necessário que a gente confie na vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai nos conduzir a um lugar de segurança. Como diz em Salmos de número 23, Ele é o nosso pastor. Então, se Ele é o meu pastor, eu tenho Ele como pastor da minha vida, eu vou ser guiado por Ele. A figura de linguagem que o Senhor usa na palavra, principalmente para aquela época, que tinha muitos agricultores, falar sobre plantio e colheita, era a forma mais simples deles entenderem. E é tão simples que a gente traz para o mundo de hoje, né? Traz para a era presente. Então, se Ele é meu pastor, então eu preciso entender. Eu vi aqui, o Senhor é meu pastor. Vou dar um exemplo. Essa nova geração, ela não consegue entender o que é a Bíblia ainda. Por isso que muitos escritores, eles traduzem a Bíblia. Por exemplo, nós temos a tradução da Nova Linguagem de hoje, né? É uma tradução que se aproxima mais do entendimento desta era presente. Mas a gente precisa ser fiel ainda ao texto, né? Porque não pode fugir do contexto, da forma que estava sendo falado. Então, se Ele é meu pastor, então eu posso fazer um pequeno esforço de tentar entender. Ele está falando sobre pastor, o que é esse pastor naquela atualidade, o que é que o pastor fazia? Então, o pastor, ele conduzia as ovelhas. Então, o pastor dava uma direção total para aquelas ovelhas, usava o cajado para dizer qual lugar que elas deviam ir, para também dar uma paulada quando estava errado, e etc. Limpava o cocô das ovelhas, conduzia direitinho. Então, quando eu entendo o trabalho desse pastor, né, quando Davi estava escrevendo isso, ele como um pastor de ovelhas, ele declarou isso: eu quero que o Senhor seja meu pastor. Aí ele entende, Deus é o meu pastor que me guia, e quando eu sou guiado por Ele, quando eu caminho na direção dEle, eu não sinto falta de nada, porque Ele vai me conduzir ao quê? Pastos verdejantes. Ou seja, o Senhor vai me levar para um lugar onde tem sustento, assim como um pastor faz com as suas ovelhas. Ele não vai levar ela para o pasto mais seco, onde não tem comida. Ele vai levar para o lugar que tenha comida, que tenha água, que tenha sustento. Então a direção de Deus, ela não falha, ela não deixa faltar. O Senhor supre as necessidades. O Senhor supre as nossas necessidades. Se você recebeu a direção de Deus, você provou no tempo, aí você vai caminhar na direção de Deus. Se essa direção faltar certas coisas que são importantes, como as suas necessidades, então não era a direção de Deus, era a direção da sua carne. E aí eu te pergunto, nós sabemos reconhecer quando é a direção de Deus e quando é da nossa carne? Porque quando é a direção de Deus, as coisas começam a apertar, as coisas começam a fugir do nosso controle. Então o que eu faço? Eu oro e digo: Senhor, o Senhor me deu a direção, o Senhor me trouxe até aqui, eu não vou mendigar pão. E aí, o que é que o Senhor tem para mim? Me responda, supra. Só que é uma coisa interessante, Tiago também fala, o apóstolo Tiago em suas cartas, em sua carta ele diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir, porque pedimos para gastar em nossos próprios deleites, né? Em nosso próprio prazer. Mas quando se fala sobre necessidade, você coloca diante do Senhor. E a necessidade pode ser simples, como aparentemente pode ser simples, como a irmã diz,
precisava de um documento da instituição para fazer um estágio. Pode ser simples, como pode ser algo muito grande. Então Deus está no controle de tudo, das coisas simples até as coisas grandes, né? Então nós precisamos ter plena confiança, a direção dele não falha. Então Jesus está nos convidando para participar de sua colheita. Primeira coisa importante, né? No reino de Deus nós colhemos mediante alguns processos. Então vamos ver alguns desses processos. Um dos processos da colheita é a compaixão pelas almas perdidas. Versículo 36 do capítulo 9. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, nós precisamos voltar a ter no nosso coração compaixão pelas pessoas perdidas. Queridos, nós sabemos mais julgar, amaldiçoar, falar mal dos perdidos, do que se posicionar em oração, em clamor, em compaixão por essas pessoas. Esse é o confronto do Senhor nessa manhã para nós. Porque é muito mais fácil estar na nossa redoma de lugar seguro e dizer, está assim porque escolheu errado. Realmente é muito mais fácil dizer isso. Mas muitos de nós esquecemos de onde viemos, da onde nós saímos. Às vezes nós esquecemos dos livramentos que Deus já nos deu, por ter pais que oravam por mim, clamavam por minha vida. Deus me tirou de coisas assim, irmãos, terríveis. Eu morava numa periferia, então a influência na periferia é a influência das drogas, da prostituição, da procura fácil, ou do trabalho e do estudo. Então Deus me livrou de coisas assim, foram importantes na minha vida, por pessoas que estavam na brecha intercedendo por mim, orando pela minha vida, clamando pela minha vida. Então, irmãos, nós não podemos olhar para o outro e se esquecer de onde também Deus nos tirou, esquecer do lamaçal do pecado que Deus nos resgatou. Então, quando você vê alguém caindo, olhe com um olhar de misericórdia e diga, meu Deus, tem misericórdia dessa vida. Porque eu sei, queridos, é muito mais fácil você orar por um familiar seu filho, né? Como diz as Escrituras, ainda que uma mãe ela se esqueça do seu filho, eu nunca esquecerei dele. Então nós vemos milagres aonde filhos foram abandonados. Pronto, na nossa família nós temos uma criança que foi abandonada pela mãe, né? Na sua gestação teve um filho e ela não quis nem contato, entregou para adoção. Como Deus tem um plano na vida de Davi, Davi veio para a nossa casa, né? Está no seio de uma família que o ama. E a gente podia dizer assim, pô, mas um menino que nesse ano minha cunhada e meu cunhado ganham duas crianças, né? Num ano só. Ela está grávida, daqui para junho tem a filha, e Davi chegou antes, para transformar a Liz na última filha, no filho mais novo. Todavia, Deus não esqueceu daquela criança. Entende? Deus não esqueceu dele. E ele foi adotado, ou seja, escolhido, como nós fomos por Jesus. Eu até falei um pouco sobre isso semana passada, né? De Romanos 8, que fala que nós esperamos o dia da adoção de filhos, né? Da redenção do nosso corpo, que vai ser o dia do retorno de Jesus, aonde seremos transformados, porque nós fomos adotados, nós fomos escolhidos por Deus. Mas, às vezes nos posicionamos como se fôssemos mais escolhidos do que outros, melhor escolhidos do que outros. E aí é onde há um engano.
Quando nós saímos ontem para evangelizar, veja só, muitas coisas se levantaram para não haver o evangelismo. A gasolina aumentou, então o pessoal já começou, irmão, está meio ruim e tal, a gasolina, né? Não sei o que, eu disse, mas vai todo mundo trabalhar e não vai deixar de usar gasolina. Então, ou eles têm que ter consciência no coração e vir, se não vier ninguém, eu vou sozinho. Mas sabe qual foi a palavra que Deus colocou no meu coração? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Eu disse amém. Aí teve essa questão da gasolina. Outra, o jogo dos dois times, né, daqui da cidade, do ABC e do América. Aí nesse jogo, aquele pessoal que não tem massa encefálica, aí eles vão fazer o quê? Brigar, né? As torcidas desorganizadas. Aí já começaram, o jogo nem começou, os cabas já estavam brigando na rua. E eu lembrei da palavra, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, quando a gente estava perto de começar o evangelismo, olha, mais lugar do que polícia na cidade estava aqui na região, cheio de polícia. Disse, pronto, já estamos escoltados para ir fazer a obra do Senhor. E aí saímos para conversar com as pessoas. Entregamos panfletos, conversamos com eles, né? Começamos ali a conversar, a orar pelas pessoas. E uma coisa que é porque a gente dividiu em grupo, né? Posso falar pelo meu grupo. Fomos eu, Meline e Evandro. E uma palavra que a gente sempre liberou ali foi: o Senhor te ama e Ele supre as suas necessidades. A gente não sabe, mas a palavra do Senhor diz que Ele colocaria a palavra em nossa boca. Então ali a palavra ia até o coração deles. E sempre vinha isso: o Senhor supre as suas necessidades. Aquelas pessoas, naquele dia, receberam uma palavra, muitas vezes até para lembrar: poxa, Jesus me ama, meu. Olha para ele usou uma pessoa que não sabe quem eu sou, não conhece a minha vida, mas chegou até aqui para liberar uma palavra. Acho que a irmã Débora falou que ela e Paulinho encontraram uma pessoa que estava precisando de uma direção para a vida dela, uma resposta, alguma coisa assim. Então você imagina como são as coisas de Deus. Nós precisamos estar envolvidos no que Deus está fazendo. Então, para estar envolvido no que Deus está fazendo, precisamos nos dispor, porque, queridos, nós não fomos chamados só para pagar boleto, criar nossos filhos e ponto, não. Jesus nos chamou para darmos frutos, e frutos que permaneçam. Então, aonde nós estivermos, seja no trabalho, seja na nossa vizinhança, seja na nossa família principalmente, precisamos testemunhar sobre Cristo e orar por essas pessoas, clamar por essas pessoas. Tenha, querido, um caderno de oração, abra seu bloco de notas, coloque as orações que você precisa estar clamando, as pessoas que você precisa estar orando. Não deixe as coisas desse mundo apertar você e você se esquecer quem você é, quem é o seu Deus e que Ele trabalha ao seu favor. Então precisamos ter compaixão, irmãos. Muitas vezes está faltando no nosso coração compaixão. Por quê? Estamos vivendo um tempo de tribulação. E as pessoas, nós não sabíamos como seria essa era presente. Eu estava na reunião de evangelismo que tem lá em frente à casa de Leni. E eu até quero pedir à igreja, vamos entrar em oração por essa reunião de evangelização, porque há uma batalha muito forte. Quando estávamos na confraternização no ano passado, e eu estava lá com elas, e aí estávamos ali cantando, e aí eu dei uma palavra. No momento, né, dos comes e bebes ali, da confraternização, Deus me fez parar e ver uma coisa. Ele disse assim: observe essa mesa. A mesa estava em frente a uma casa que, quando Leni chegou há uns 2 anos, quantos anos? 1 ano e meio que ela chegou. Lá naquela casa, eles começavam a festa na quarta-feira, eles começavam a beber na quarta e terminava no domingo. Entendeu? Então, zoada.
Era zoada, festa, gritaria, confusão, né? Você sabe como é, gente bêbada faz o quê? Depois o cão entra ali no meio, meu filho, começa a briga, tapa, a mulher querendo matar o marido e lá vai. Então, quando o reino de Deus chega num lugar, ele tem alguns sinais que são importantes. Então, essa família chega, né, a família de Leni, depois Paulinha chega para o mesmo lugar. Então, vocês têm um comissionamento. Eu lembro de um testemunho do Bill Johnson. Ele disse que numa região que ele foi morar, era conhecido naquela rua pelas famílias terem separação e terem problemas. Ele disse: não, eu cheguei aqui, o reino de Deus está comigo, o Senhor é comigo, com a minha família, nós vamos clamar, vamos orar por isso, isso aqui vai se acabar. Isso aqui vai se acabar. Vai parar essa situação. E nós precisamos ter essa fé, nós precisamos nos posicionar em fé, porque com Deus é maioria, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Há 14 anos atrás, nós morávamos nessa mesma rua que nós moramos. 2 ruas depois tinha um terreiro de Umbanda, irmão. Era macumba pesada, você sentia o ar. E o que era para a gente mais deprimente era ver as crianças da família, toda vestidinha, né, com a roupa, passando. E nós não éramos intolerantes, a gente não ficava ali naquela guerra, orando: Senhor, tem misericórdia desse povo, clamando pela salvação daquelas vidas. E eu orava pelo fechamento daquele negócio mesmo ali. Jesus, fecha essa casa da boca do diabo aqui, tem que vir o reino de Deus. Uns anos depois, fechou, para a glória de Deus. O terreiro fechou. Mas a minha oração era para que Deus salvasse aquele povo, para que Deus visitasse com a sua misericórdia, para que o Senhor tivesse misericórdia daquelas pessoas. Sabe, muitas vezes nós confundimos a primeira aliança com a segunda. A segunda aliança nós temos que ter misericórdia, olhar com compaixão como Jesus. Então, se você crê no Evangelho de Jesus, que Ele é amor, que Ele é resgate, então o que você vai fazer? Você não vai orar para Deus matar alguém. Gente, não se ora por isso. Você pode até desejar, que a palavra diz que quem deve se irar, mas não deve cometer o quê? Pecado, né? Você se ira: eu queria que essa miséria morresse de um infarto fulminante. Mas aí quando você pensa, se você tem o Espírito Santo, ele vai dizer: rapaz, não faça isso. Aí você: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de Lula, Jesus, né? De Alexandre de Moraes. Mas isso é a prova realmente se o Evangelho está no nosso coração. Porque a vingança é do Senhor, a vingança não é minha. A vingança não é minha. A vingança vem de Deus. Por que Deus diz para você não se preocupar com isso? Porque você não tem a chave do controle desta era na sua mão. Qual é a chave que a igreja tem? Das portas dos céus. Né? E ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. Então, quando a gente liga através da chave, que é o que? Confissão, oração. Tu és o Senhor poderoso, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, Pai, visita com cura essa pessoa, restaura esta vida, restaura quem está encarcerado, restaura quem está perdido, restaura aquela pessoa que está nas drogas. Tem um amigo que ele foi viciado em crack, pastor Leandro Vieira, e ele tinha uma mãe, mulher de Deus, de oração, e muitas vezes ele chegava drogado em casa, e a mãe continuava declarando a palavra de Deus. E, irmãos, é a mesma coisa que você declarar sobre os ossos secos. Tem que ser pela fé.
Da mesma forma como Ezequiel, foi pela fé, irmão. Como é que você vai profetizar sobre uma pilha de ossos secos? E ele dizia: mãe, esqueça, mãe, eu estou consumido, não tem como, eu já estou perdido. Ela dizia: não, meu filho, você será uma cachoeira que vai verter água para as nações. Tem palavra de Deus na sua vida, tem promessa de Deus na sua vida, e o resultado é que ele é um homem de Deus que tem servido às nações, tem abençoado pessoas. Mas sabe o que é? Compaixão, íntima compaixão. Então Jesus olha para aquelas pessoas, o versículo 36, vendo ele as multidões, ele se compadeceu delas, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e exaustas. Veja isso aqui, tem alguma diferença desse tempo para agora? Estão entendendo? Essas ovelhas estavam aflitas e exaustas. Só que nesta era presente, não só o povo do mundo está aflito e exausto, o crente também está. Porque as tribulações da vida tem muitas vezes nos pego e a gente fica: meu Deus, nessa luta difícil, parece que é luta atrás de batalha, né? Você vence uma coisa, vem outra, e vem outra, e vem outra. Então você vai, ao invés, meu irmão, de você murmurar, você vai dizer: Jesus, me ajude aqui, eu não consigo não, vai à minha frente, desfaz as armadilhas do diabo. Nós precisamos aprender a orar também, queridos, declarar a palavra de Deus, né? Você vai para o seu trabalho, primeiro, tenha percepção espiritual, mas para ter percepção espiritual, você precisa conhecer a palavra de Deus, e você precisa conhecer mais a Deus. Então, como é que se conhece mais a Deus e a sua palavra? Orando e lendo as Escrituras. Compre livros sobre essas coisas. Só não indico o livro da Rebecca Brown, né? Tem uns livros de batalha espiritual que eles não são cristãos, não, eles são um pastor que eu conheço, Fábio Coelho, ele postou uma coisa bem interessante esses dias. Veja o que um ex-bruxo fala sobre não sei o que lá. Irmãos, a gente tem que seguir a direção da palavra, não o ex-bruxo. Porque esse ex, se ele parar de se intitular ex-bruxo, dizer eu sou um servo de Cristo, aí é outra história, mas ele quer o título de ex-bruxo para dizer, ele pode pregar engano, porque muitas coisas têm engano, muitas dessas pregações nem bíblicas são. Sim. Sim. Então, às vezes a gente se pega nisso, eu vou ouvir um ex-bruxo, um ex-macumbeiro, um ex não sei o quê, e muitas vezes as pessoas não têm a palavra de Deus, não têm norte, e começam a ouvir, como eu já vi muita gente. Uma vez eu estava numa aula, e a pessoa disse: olha, quando alguém chegar na sua casa, limpe tudo, do entregador de água a uma visita, vá limpando tudo, porque o pó da terra. Espera aí, menino, isso está escrito aonde? O que está escrito sobre bater o pó da terra é sobre pregar o evangelho do reino a uma cidade, e aquelas pessoas não recebem essa palavra. Jesus diz: bata até o pó, porque é tipo assim, tire a culpa de você, porque você pregou o evangelho, você anunciou o evangelho, e aí é com cada pessoa que ouviu a mensagem, e também é papel do Espírito Santo de convencer. E eu já vi muita besteira, muito ilusionismo, aonde o diabo tem mais força do que Deus. Para mim a impressão é essa: se eu não fizer uma mandiga espiritual aqui, as coisas não vão acontecer. Entende? Não, o crente, ele caminha no fervor da oração, crendo na arma que Deus deu à igreja, que é a oração.
Uma vez, eu era adolescente na busca ao Senhor em oração, e eu queria ter experiências espirituais. Irmão, eu já tive experiência, você pode não crer, mas pessoas que estiveram comigo, eu já orei para a chuva parar, eu já orei para a confusão parar. A gente estava uma vez num acampamento da igreja, cheio de adolescente. Olha, pensa num acampamento carregado, mas foi carregado não, foi depois. A gente fazia parte de uma igreja, aí tipo assim, vamos fazer um acampamento com os jovens, vamos. Aí tinha a líder de jovens e eu auxiliava ela. Aí a gente foi lá para Genipabu, alugamos uma casa, a gente tudo imaturo sobre várias coisas, até sobre o aluguel da casa. A gente alugou a casa no coração de Genipabu, ou seja, carnaval, feriado de carnaval. Ei, era música, meu filho, o negócio era complicado. E aí a gente estava, algumas pessoas dormindo dentro, e a gente estava dormindo fora, né, numa varanda, e de repente começou aquela música forte, uma confusão, e pá, e a gente não conseguia dormir por causa daquela música. Aí eu disse, não, que meninos, fiquem tranquilos, vamos orar aqui, vamos pedir ao Senhor. E começamos a orar, Senhor, em nome de Jesus, não sei o que o Senhor vai fazer, se vai queimar esse som, se vai acontecer alguma coisa, mas eu declaro em nome de Jesus, que pare e tal. Eu disse, amém. Pronto, vamos dormir. Deus vai fazer alguma coisa. Começou uma chuva tão forte, do nada, só em cima daquela região, que o cara, para não queimar o som dele, ele fugiu do lugar e guardou o carro e parou o som. E aí a menina disse, meu Deus do céu, você viu, parou. Ficaram todo mundo assim, abismado, disse, amém. Aí no outro dia, a gente no culto, fazendo o culto, aí uma menina endemoniou, ele foi em bronca, tudo jovenzinho, não entendia como fazer as coisas, foi barra pesada, mas para a glória de Deus, foi todo mundo liberto. Foi bem sinistro mesmo. O menino, a gente orou por ele, ele caiu, meteu a cabeça no chão, a gente pensou que ele tinha desmaiado. Aí depois ele volta contando a experiência que ele se viu lá embaixo e um cara falou com ele. Aí depois o cara saiu e foi embora. Aí quando a gente foi ver lá embaixo, a porta estava aberta, realmente alguém. Então ficou todo mundo assim abismado. Eu disse, mano, mas isso é só coisas que o diabo faz para tentar gerar medo na gente. Mas as experiências foram tremendas ali. Eu lembro uma vez, estava em casa orando, isso lá em Recife. De repente tinha um espetinho de lado de casa, já era madrugada, e o pessoal começou uma confusão. E eu só escutava as garrafas de vidro quebrando. Eu disse, misericórdia, quando eu fui olhar, um quebrando e puxando para o outro, e começou a dizer, meu Deus. E eu estava orando naquele momento, eu disse, Jesus, eu estendi a mão, agora em nome do Senhor Jesus, para essa confusão nesse povo e tal. Eles olharam um para o outro assim, soltaram as garrafas e foram embora. E a confusão se silenciou. Sabe aquele silêncio entrou, era madrugada, pararam e foram embora. O que eu quero dizer? É que a compaixão, ela vem acompanhada de uma fé que tem que ser exercida. Exercite a sua fé e comece a orar por algo intencionalmente. Sai da sua casa para ir trabalhar, vai declarando, Senhor, abre as portas, desfaz toda a confusão que o inimigo levanta hoje. Aí você vai orando, vai chegar lá, vai ter só pepino. Qual é a intenção do diabo? Ele saiu de casa orando, eu vou mostrar para ele que eu tenho força, para ir minando a fé dele. Chega lá, vai no banheiro, fala alguma coisa, ora, Senhor, eu creio em nome de Jesus. Eu declaro mudança nesse lugar. Que toda a artimanha do diabo bata em retirada. Que todo levante do inferno caia por terra. Eu sou teu filho, estou aqui representando o reino de Deus. E a tua palavra diz, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E comece a declarar, continue falando, continue crendo. Porque tanto você quanto os que estão em seu redor vão colher frutos também. Isto é outro processo da colheita, é usar a força que há na oração. 1 Timóteo capítulo 2.
1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1 diz: antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis ou governantes, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja que coisa interessante aqui. Orar pelas autoridades. Para quê? Para que vivamos uma vida tranquila. Aí a oração: Deus, corta a cabeça dele, mata esse homem, leva, destrói eles que se não. Irmãos, Pai, em nome de Jesus, que ele chegue ao conhecimento do Senhor, que o governante da nossa cidade, o prefeito, a governadora, irmão, você pode criticar, você tem liberdade para criticar, mas a mesma liberdade que você tem para criticar, você também tem como agente do reino de Deus, como filho do Senhor. Nós devemos orar pelas autoridades. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Então eu vou suplicar por essas pessoas, e vou orar, eu vou clamar por elas, e também vou agradecer a Deus. Então é um processo que nós precisamos viver para ter uma vida tranquila. Então imagine se a igreja parasse de orar por seus próprios interesses, e o interesse da igreja fosse um interesse coletivo. Senhor, abençoe a nossa cidade, os nossos governantes. Esse é o ano eleitoral. Nós temos um propósito de 7 meses, todos os domingos estaremos orando pela nossa nação, declarando as bênçãos de Deus sobre essa nação. Então cada irmão que vem aqui traz uma pauta de oração, e isso é importante porque o Senhor está ouvindo. Você pode dizer: Deus vai ouvir uma igrejinha lá no Rio Grande do Norte. Vai sim, porque quando ele perguntou se tinha um homem na brecha, ele muitas vezes precisa só de uma pessoa para fazer algo incrível. Lembra quando o Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra? Qual foi a intercessão de Abraão? Se houver um justo, se houver um, não é se houver alguns, se tiver um, o Senhor livra a cidade. Entende, irmãos? Então o Senhor, Ele usa a nossa oração para o bem coletivo. Então usar a força que há na oração é para que venhamos desfrutar do trabalho de Deus. Amém? Mas nós precisamos não só colocar nas nossas orações os nossos próprios interesses. Precisamos ter uma pauta de oração diária da nossa vida, para que estejamos orando também pelas autoridades constituídas. Ore pelo trabalho que você exerce, o lugar que você atua. Ore para que o Senhor, Ele venha satisfazer também os desejos do seu coração, e assim vai. E nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele envie mais trabalhadores. E é interessante, irmãos, nós temos hoje 30% de evangélicos no Brasil. E nós precisamos que Deus levante pessoas para a colheita. E o que isso significa? Mudarmos a nossa forma de enxergar o reino de Deus, achando que o reino de Deus é só sobre satisfazer a nossa própria vontade. O reino de Deus não é sobre satisfazer a nossa própria vontade, é sobre a vontade de Deus na vida de todo aquele que crê. Então, eu volto com o que a palavra diz: como ouvirão se não há quem pregue? Você não precisa
Ah, não, mas eu sou do ministério de música. O seu papel como filho de Deus é pregar o evangelho a toda criatura. Ah, eu trabalho na recepção. Evangelho a toda criatura. Eu sou uma simples dona de casa. Prego o evangelho a toda criatura. Eu sou um grande empresário, sou muito ocupado. Encontre tempo para pregar o evangelho a toda criatura. Pregue através das suas ações, pregue através da sua vida. Mas tenha compaixão pelas pessoas. Irmãos, tem muita gente morrendo sem conhecer a Cristo. Eu vi um relato de uma jovem que ela disse, eu não entendia como era a Bíblia. Ela disse, eu achava que a Bíblia era um livro assim sobre só Deus mandar as coisas, que só ela era a verdade, não existia, ela achava que o Deus da Bíblia, ele não reconhecia que existia outros deuses, ele não reconhecia outras nações, e ela disse, eu fui ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, e ela começou a ler de Gênesis, e ela disse, eu comecei a ver e achei interessante, que Deus sabe da existência de outros deuses, apesar dele ser o único Deus poderoso. Isso são as palavras da menina, mas ele reconhece que tem outras nações, que tem outras culturas. É a visão distorcida sobre o que é o evangelho. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Mas eu e você que, por exemplo, eu que fui doutrinado desde criança na igreja, a minha visão é diferente, né? Então nós precisamos apresentar o evangelho para outras pessoas, para elas conhecerem outras pessoas. Não é porque a pessoa está em outra religião que eu já corto o laço com ela, não, calma. Nós precisamos apresentar a salvação em Jesus e ela vai conhecendo sobre isso. Nós não estamos aqui para brigar uns com os outros, nós estamos aqui para apresentar Jesus, este crucificado, que morreu em resgate deste mundo, e todo aquele que nele crê não morre, mas tem vida eterna. Como diz também em João capítulo 1, versículo 12, todos quanto o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não foram chamados segundo a carne, mas foram chamados segundo o Espírito. Então a pergunta que fica para mim e para você: você acredita que é possível cooperar com a grande colheita do Senhor? A palavra de Deus para nós como igreja nesse ano é que nós vamos colher muitos frutos. Então ele nos chamou para que dessemos fruto, e fruto que permaneça. E a pergunta que fica para mim e para você: eu me sinto envolvido com as coisas de Deus? Ou eu estou só envolvido com a minha profissão? Estou só envolvido com a minha família? Nós precisamos trazer isso como meta para a nossa vida. Irmãos, existem dados que vamos pensar aqui. Tem pessoas que não alcançaram ninguém para Jesus nos últimos 5 anos, 10 anos. No último ano, no ano passado, não levou ninguém a Cristo, porque estava preocupado com seus próprios interesses. Ter, possuir, trabalhar, ganhar. Existe uma grande colheita de Deus. Deus pode contar conosco. Deus pode contar com a minha vida, pode contar com a sua vida. Entende? O Senhor tem algo a fazer na terra. Existem pessoas carentes de ouvir a mensagem de Jesus. Mas quem vai se dispor? Não vão vir anjos pregar esse evangelho. É através de mim, é através de você. É através da minha vida, da sua vida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos
só olhar as coisas ou nós vamos nos posicionar em Jesus, né? E dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para cooperar, para orar, para clamar, para estar envolvido no que o Senhor está fazendo na terra. Então nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos nesse mundo com um objetivo. E nós precisamos dar frutos a Jesus. Frutos que permaneçam. E tem muitas coisas para nós cooperarmos no reino de Deus. E a cooperação no reino de Deus é fora dessa estrutura, é fora do templo, é no seu dia a dia. Então que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que nós possamos entender que o Evangelho vai ser pregado através da nossa vida. E tem gente carente de ouvir a mensagem do reino de Deus. Nós precisamos ter compaixão das pessoas. Tem pessoas que estão próximas de nós, que às vezes nós não apresentamos o Evangelho para elas. Baixe a sua cabeça, eu quero orar por sua vida. Senhor, estamos aqui e pedimos ao Pai que o Senhor que sonda os corações, essa palavra que foi liberada nessa manhã, venha trazer fruto em nossas vidas. Queremos cooperar com o reino de Deus, ó Pai. Então quero pedir que o Senhor tire de nós toda timidez e nos dê ousadia no Espírito para podermos pregar o Evangelho, para podermos, ó Pai, nos importar com as vidas. Que o Senhor brote em nosso coração compaixão pelos perdidos, por aqueles que estão morrendo sem conhecer a Ti, Senhor Jesus, sem conhecer a salvação do Senhor, sem saber verdadeiramente quem o Senhor é. Talvez eles ouviram falar sobre, mas de uma forma distorcida, ouviram mentiras sobre o reino de Deus. Habilita a Tua igreja para pregar o Teu Evangelho, que possamos, ó Pai, ter compaixão daqueles que estão perdidos, estão iludidos, estão perdidos nesse mundo. Eu peço a Tua graça sobre cada irmão aqui, sobre cada vida que está aqui presente. Vem nos nossos corações, naqueles também que estão acompanhando online, Senhor, que em nome de Jesus eles venham ser despertados em seu coração para a pregação do Evangelho, para a grande colheita que o Senhor tem a fazer. Senhor, que possamos voltar com colheita, vidas resgatadas, vidas que se rendem a Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Arranca toda mentira do nosso